Vamos fazer outro exemplo, também retirado do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, do Beer Johnson. Nesse exemplo ele diz o seguinte: uma força de 800 newtons atua sobre um suporte como mostra a figura. Determine o momento da força em relação ao ponto O. Dessa vez, em vez de a gente calcular força vezes distância perpendicular, nós iremos calcular o momento através de um produto vetorial. Então, observando o nosso desenho, nós temos uma força de 800 newtons aplicadas no meu ponto A, formando 60 graus com relação à direção horizontal. No meu ponto B, que é onde eu vou querer calcular o meu momento, eu vou localizar os meus eixos coordenados. Então, meu x apontando para a direita, meu y apontando para cima. O primeiro passo é desenhar o nosso vetor direção, que une o meu ponto B até o meu ponto A. Esse vetor de direção eu vou chamar de RBA, que é o vetor que sai do ponto B e alcança o meu ponto A. E eu vou escrever esse vetor RBA na forma vetorial. Então, meu RBA ele vai ser igual a menos 0,2i mais 0,16j. Como isso? Vamos ver as componentes desse vetor. Na horizontal, a componente horizontal desse vetor vale 200 milímetros, ou 0,2 metros. Só que essa componente vai estar apontando para a esquerda, direção contrária, sentido contrário, ao meu eixo x. Logo, ele vai carregar o sinal negativo por conta disso. Já a componente vertical vai ser igual a 160 milímetros, ou 0,16 metros, que vai estar apontando para cima, mesma direção do meu eixo y, então ele vai ser positivo. Vou escrever então também a minha força na forma de um vetor, de componentes de um vetor. Então, na horizontal, a componente de 800 newtons vai ser 800 cosseno de 60 graus, que vai estar apontando para a direita, então ele mesmo sentido do x, então é positivo, então 800 cosseno de 60 i. E na vertical vai ser 800 seno do meu 60 graus, que vai estar apontando para cima, também positivo, porque coincide com o meu eixo y, vezes o meu j. Fazendo essa conta, o meu f ele vai ser 400i positivo mais 693j. Então, como que eu determinava momento através de um produto vetorial? O meu vetor momento, então meu vetor momento ali no meu ponto B, ele era dado pelo vetor RBA, vetorial, o meu vetor F. Montando então esse produto vetorial, que lá da álgebra a gente sabe que a gente tem que calcular um determinante. Na primeira linha a gente coloca os nossos vetores unitários, I, J, K. Na segunda linha a gente coloca o nosso vetor distância, não podemos trocar a ordem disso, senão o sinal do momento vai dar errado. Então, nosso vetor distância é menos 0,2i, 0,16j, e 0k, porque ele não tem componente na direção z. E o meu vetor, na terceira linha, a gente coloca o nosso vetor f, que vai ser 400i, 693j e 0k também, porque ele não tem componente na direção z. Fazendo o cálculo desse produto vetorial, a gente vai descobrir que o primeiro componente, menos 0,2 vezes 693k, então vai dar um valor negativo, então menos 138,6k. E na outra direção, 0,16 vezes 400k, como eu estou fazendo no sentido contrário, também vai carregar o meu sinal negativo, vai ficar menos 64k. Fazendo essa conta, descubro que meu momento em B é menos 202,6k. A unidade disso, Newton-metro, porque eu utilizei as forças em Newton e a distância em metro. E o que significa o sinal negativo desse momento? Quando nós trabalhamos em duas dimensões, o sinal negativo significa que a força vai estar gerando um momento no ponto que eu estou calculando o momento, no sentido
horário. Então, toda vez que o meu sinal daqui for negativo, né, significa que esse momento, né, ele está no sentido horário. Isso a gente consegue só observar em duas dimensões. Em três dimensões, essa visualização é mais complexa. Então, em 2D, momento negativo significa um momento horário. Momento positivo, um momento anti-horário.